Honra, glória, poder e louvor a Jesus, pois é nosso Senhor. Salve, ó Cristo, nosso Rei, tão obediente ao Pai. Fostes conduzido ao suplício da cruz, como um cordeiro manso é conduzido à morte. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, pois é nosso Senhor. Meu querido irmão, minha dileta irmã no Senhor, a paz de Cristo e o amor de Maria estejam em nossos corações. Estamos na terça-feira da Semana Santa de 2025. O Evangelho a meditar está em João, capítulo 13, versículos 21 a 33 e depois 36 a 38. Nós vamos meditar o principal deste Evangelho. Tendo dito estas coisas, Jesus agitou-se interiormente e deu este testemunho. Em verdade vos digo, um dentre vós me entregará. Os discípulos olhavam-se uns para os outros, sem compreender a respeito do que estava falando Jesus. Um de seus discípulos, aquele que Jesus amava, estava reclinado à mesa junto a Jesus. Simão Pedro lhe acenou para que perguntasse a respeito de quem Jesus estava falando. Reclinado como estava, sobre o lado de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um bocado de pão mergulhado no molho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos, minhas queridas, que bom estarmos mais uma vez juntos na palavra do Senhor. Terça-feira da Semana Santa, Jesus diz a palavra que depois de ter dito que um de vós me trairá, ele agitou interiormente, profundamente. Ele ficou emocionado e disse: um de vós me entregará. E todos se acusavam: será eu, Senhor? Ninguém entendeu nada. Pedro pediu a João, que estava próximo de Jesus, que lhe perguntasse quem era. Ninguém deles sabia. Aliás, sabia. Dois dentre eles sabia quem trairia Jesus. Um é o próprio Jesus, o outro é o traidor. E então João perguntou a Jesus quem o trairia. Jesus discretamente não disse quem, mas disse: é aquele ao qual eu der um pedaço de pão molhado na sopa. Meus queridos e minhas queridas, participar da mesa de refeição com alguém é uma prova de amor, de amizade, de partilha da vida. Traz uma profunda mística, uma comunhão de vida. Jesus, e o povo antigo, a minha avó fazia isso, comia na sua cumbuquinha e nos dava também de comer. Os netos sentavam em volta dela e ela dava aos netos de comer. Assim Jesus partilhou afetivamente esta refeição com eles, dando ao traidor um pedaço de pão molhado
no mesmo prato que comiam. Pois bem, isto é prova de afeto, de amor de Jesus para com Judas. E Judas saiu para trás de Jesus. Todos ficaram preocupados. Serei eu, Senhor? E Jesus vai dizer, como não disse exatamente quem é, mas dá a dica. Meus irmãos e irmãs, a vida de Jesus foi cheia de traições, mas no final ficou bem claro quem é traidor. Traidor é Judas. Traidor é você também. Traidor sou eu também. Pedro, este que está preocupado, daqui a pouco ele vai dizer que não conhece Jesus. Daqui a pouco o galo canta e ele vai fugir. Daqui a pouco a serva, uma policial lá, diz: esse homem é amigo dele. Ele vai dizer: não conheço o homem, e casca fora. Pedro também é traidor. Todos os discípulos traíram. Aos pés da cruz só tinha João, Maria e mais duas mulheres. Pois bem, isso mostra que a traição a Jesus foi também do seu grupo mais próximo. João estava bem próximo ali. João, segundo a tradição, ele conhecia Caifás. Ele vendia peixe para Caifás. Pedro já era lá mais da Galileia, do norte, tinha um sotaque diferente e não ousou ficar perto. Ficou com medo de ser preso também. Meus irmãos e minhas irmãs, Judas traiu Jesus. Todos nós também o traímos. Mas na cruz, ele antecipou a salvação. Na cruz, ele salvou os que tinham nascido. Na cruz, ele salvou os seus contemporâneos. Na cruz, ele salvou aqueles que haveriam de vir. Somos nós. E aqueles que haverão de vir. Porque a misericórdia, o amor de Deus, o poder do amor de Deus, não para no tempo, mas perpassa todo o tempo. Todos os que nascerem já estão salvos em Cristo Jesus. Precisamos acolher essa salvação e caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus significa esforçar-se a cada dia para pôr em prática a palavra de amor de Jesus. A maior prova de amor que um ser humano pode dar a outra humanidade é dar a vida. Ele deu a vida para nos salvar. Essa é a grande prova de amor de Jesus. E nós também devemos viver de tal forma que a nossa vida não seja apenas nossa, só para nós, mas ter consciência que essa vida só é vida de fato, só é agradável a Deus se ela for partilhada, se ela for vivida, partilhada e compartilhada para o bem de todos, sobretudo no perdão, que é o maior bem que nós podemos fazer, perdoar até os inimigos. Que o Senhor nos abençoe e que nessa Semana Santa aprendamos com Jesus a ter mais amor, a reconhecer que somos pecadores. Pedro chorou, sim, todos se arrependeram e passaram a seguir Jesus, porque ele, enviando o Espírito Santo, perdoou-lhes os pecados e confiou-lhes a missão ide pelo mundo afora e anunciar o Evangelho. Aqueles a quem perdoarem os pecados serão perdoados. Abençoe-vos, irmãos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.